Pessoal, esse vídeo tem o objetivo, tá, de explicar como configurar e como funciona o programa de pontos no IntelliShop. Vamos começar aqui pela configuração. A gente aqui no manutenção configurações vai abrir o IntelliSettings, tá? E aqui no Geral INI foi criada uma seção programa de pontos. Tá? Aqui que a gente configura se a gente vai utilizar o programa de pontos no IntelliShop e no IntelliCache, aí algumas configurações referentes à pontuação. Então, esse primeiro parâmetro determina se utiliza ou não, tá? Vou marcar que utiliza. Os pontos gerados na venda por R$ 1 gasto, por real gasto, significa que a cada real lá da minha venda que contabilizar a minha venda, né, vai gerar X pontos. Então, nesse caso aqui, a quantidade de pontos gerados para cada real gasto na venda. Eu estou configurado para 10 pontos. Se eu gastar R$ 1, vai gerar 10 pontos. Se eu gastar R$ 10, vai gerar 10 vezes 10, 100 pontos. Tá? E lembrar que sempre isso daqui é para R$ 1 cheio. Um exemplo, 90 centavos, R$ 0,9 não vai gerar ponto, porque não completou R$ 1. A mesma coisa como 10,50 só vai gerar ponto referente a R$ 10. Essa outra configuração aqui, a pontuação mínima para resgate, serve para lá na hora de fazer o resgate no cadastro de clientes do IntelliShop, ele determina qual é o valor mínimo de pontos que eu preciso ter para poder efetuar um resgate. Então, nesse caso, se eu tiver pontuação abaixo de 100, eu não consigo resgatar. É só com pontuações acima de 100, pontuações acumuladas. E no IntelliCache lá, quando atinge essa pontuação, quando o cliente atinge essa pontuação que o IntelliCache está online e consegue buscar esse saldo do cliente, ele vai mostrar uma mensagem em tela: você atingiu a pontuação mínima para resgate, para avisar o cliente ali que ele pode fazer um resgate. Né? Os meses para esperar a pontuação determina o período, né, de tempo que vale essa pontuação a partir da data da venda. Então vamos supor que eu fiz uma venda hoje e essa venda vai estar ativa porque ela tem 3 meses de validade. Uma venda lá de dezembro de 2023, ela vai estar como expirada e não vai contabilizar como saldo atual do cliente. Tá? Depois a gente consegue fazer um filtro pelas vendas expiradas também. Os pontos para gerar R$ 1 no resgate. Aqui seria na hora de resgatar o vale, né? Quantos pontos são necessários para eu resgatar R$ 1? Nesse meu caso estão 50 pontos. Então, por exemplo, se eu tiver 150 pontos, eu vou gerar um vale de R$ 3. E aqui sim, ele gera o proporcional, tá? Vamos supor, 77 pontos vai gerar R$ 1 e pouco. Aqui o imprimir e recibo em 2 vias é o recibo desse resgate no IntelliShop, tá? Então essas seriam as configurações. Vou manter elas como estão aqui. A gente poderia salvar, né? E aí essas configurações precisam ser enviadas para o caixa. Seria aqui caixa, enviar aqui para os caixas. Configurações do GeralWini. Aqui, ó, configurações GeralWini. Nesse caso eu já enviei lá para o caixa, tá? Assim como também a gente vai enviar as informações de cliente. Que aqui no cadastro de clientes, como eu estou configurado agora para utilizar o programa de pontos, ele liberou essa linha aqui, ó, que é aqui que a gente faz a consulta das vendas, né, do saldo também, e faz o resgate. Vou filtrar um cliente aqui. Também foi criado na aba detalhe aqui essa flag aqui, esse campo, tá? Participa do programa de pontos. Todos os clientes que se identificarem lá na venda, independente de participar ou não, quando o IntelliCache estiver configurado para utilizar o programa de pontos, ele vai contabilizar os pontos aqui na grade do programa de pontos, né? Essa questão do participa ou não é só para lá no IntelliCache, caso o cliente não participe do programa de pontos, ele não ficar dando aquela mensagem quando atingir a pontuação mínima. Então, se futuramente o cliente quiser clicar quiser participar do programa de pontos, todas as vendas que ele já efetuou desde que o controle em si de programa de pontos foi ativado no IntelliShop e IntelliCache já vão contabilizar para ele lá. Claro, né, desde que não sejam inspiradas e etc. E aí a gente manda a configuração de clientes para o IntelliCache, né, que eu também já mandei. E aí agora a gente pode iniciar a vender. Então aqui está o IntelliCache, tá? Vou fazer uma venda. Vou consultar aqui produto por descrição. Vou fazer uma venda desse produto aqui. Vou vender ele 2 unidades. Vou para o sim total aqui. Me identifico, né? Vou escolher o meu CPF aqui. Encontrou o cliente. Nesse caso aqui ele vai gerar pontuação referente a R$ 3, porque deu 13,38. Então,
Depois a gente vai ver ali que como está configurado para 10 pontos por real, ele vai gerar 30 pontos. Vou confirmar aqui. Ó, então nesse caso aqui ele está buscando o saldo. Ah, eu já tinha 100 pontos para esse cliente aqui. Aí ele já, ó, como o meu mínimo é 100 e eu gerei 30 agora, eu já tinha 100. Então ele deu que a minha pontuação mínima foi atingida e aí essa é a mensagem que ele dá no caixa. Tá. Então foi gerado com sucesso. Então aquela venda aconteceu com sucesso, tá? Eu não tenho uma impressora aqui configurada, mas a gente pode ver aqui lá na pasta do IntelliCache. IntelliCache, config. Esse aqui é a venda, né? Como eu não tenho uma impressora, ele também mostra lá um cupomzinho extra. Nesse caso aqui, ó, um cupomzinho extra. Como eu não tenho impressora, eu só consigo ver em arquivo texto, né? Em arquivo de texto. Mas é um cupomzinho extra no final lá da minha venda, mostrando o extrato ali do cliente, dos pontos que foram gerados nessa venda, né? E o saldo que ele tem, o saldo que ele tinha. Tá, então ele tinha R$ 100 de saldo e acumulou 30 nessa venda. E aqui está o código do cliente, né, e o nome. Tá, vai imprimir isso na impressora, né? Nesse caso aqui, como não tem, ficou em arquivo texto. E aí a gente pode ver aqui no cadastro de clientes. Vou filtrar aquele cliente. Ó, na aba programa de pontos, que eu tenho duas vendas. A que a gente efetuou agora, que é essa de 30, que gerou 30 pontos, e eu tenho uma anterior também que gerou 100 pontos. Então eu tenho 130 pontos, eu consigo resgatar a partir de 100. Aqui tá, ó, aquelas configurações que a gente fez. A pontuação mínima para o resgate é 100. Então se eu tentar resgatar 50, ele não vai deixar, dizendo que a pontuação mínima é 100. Se eu tentar resgatar acima do 130, que é o que eu tenho, ele já deixa aqui o máximo, que seria o 130. E aqui ele faz a conta, né? Por exemplo, ó, pontuação para resgatar dividido pelos pontos para resgatar de R$ 1 é o valor do vale que eu vou gerar. Então 130 dividido por 50 seria 2,60. Tá? Aqui a gente consegue fazer um filtro de todas as vendas, só as que estão vigentes, que nesse caso aqui são essas. O que eu fiz de resgate, quais as vendas que foram canceladas, porque por acaso se eu cancelar essa venda aqui, essa pontuação é estornada, tá? Então meu saldo volta a ser 30. A 100, desculpa. E as expiradas são as que o prazo estão vencido. Então, por exemplo, aqui a gente tem também uma opção para deixar essas linhas pintadas de acordo com o status. Aqui tem uma legenda, tá? Ou a gente não pinta a linha. Eu vou pegar um outro cliente aqui só para ver se a gente tem um... Deixa eu ver quem não estiver bloqueado. Eu não vou saber agora qual cliente tem venda aqui. Aqui, esse caso é um, ó. Então eu posso pintar aqui as linhas. Nesse caso aqui ele tem uma venda vigente só, que é essa de 312, que é o que está contabilizando aqui, tá? E a gente também mostra qual foi a última compra, a pontuação da última compra. E aqui todas essas estão expiradas. Então por mais que estejam aqui na lista, elas não contabilizam como saldo e o cliente não consegue utilizar esse ponto para resgatar. Então a gente geralmente filtra só as vigentes aqui. Eu vou voltar lá no cliente Renato, tá? E vou fazer um resgate. Então a ideia do resgate é o seguinte, vamos supor que eu vou resgatar toda a minha pontuação aqui, tá? Eu vou gerar um vale de 2,60. Clicar aqui em resgatar, ele vai pedir um código do supervisor.
Ah, eu preciso ver a senha do supervisor. Eu vou ter que ver no... Então aí fica registrado esse resgate, né, esse operador, que aqui é o nome do usuário que liberou, tá, que está logado no sistema. Então aqui, ó, recibo do resgate de pontos, ele gerou em duas vias, como estava configurado, e aí ele mostra aqui, aqui é o usuário, né, Intelicom, no meu caso, quando eu fizesse login com o usuário em produção, normal, seria o nome do usuário, né. Emitente deste recibo, atesto que o cliente Renato Nunes resgatou um total de 130 pontos no programa do supermercado, aí o nome do supermercado, nessa data aqui. Então tem aqui um detalhe, o Renato, né, o total de pontos que ele resgatou, o valor que gerou nesse vale. Esse recibo é válido como comprovante de resgate de pontos, pode ser apresentado para fins de registro ou benefício pelo cliente. Então aí o operador ou o usuário que liberou ali o resgate, que fez o resgate, né, via sistema, vai assinar, vai ficar com uma via e se ele tiver imprimindo duas, né, vai dar outra para o cliente. E aí o cliente vai voltar lá para fazer uma compra no IntelliCash e vai apresentar esse vale para ganhar um benefício de 2,60 para bater no total daquela compra. Aqui a gente também consegue imprimir essa listagem aqui, ó, do extrato todo do cliente, né? Tem aqui o filtro que estava marcado ali, quais são as pontuações vigentes, qual foi o número do cupom e quantos pontos gerou, quantos pontos gerou, né? E aqui quando a gente gera um resgate, ele gera uma linha dessa cor aqui, né, de azulzinha, que é a pontuação resgatada. Então fica aqui a data, tá? Como não teve uma venda, não tem um valor também, não é preenchido, e o valor que foi resgatado. Nesse caso aqui, como eu resgatei toda a minha pontuação, zerou o saldo aqui do cliente. Então se a gente for lá fazer uma nova compra depois, ele vai constar como saldo zero e só vai dar aquela mensagem se passar dos 130 pontos, como no meu caso a pontuação mínima é 100. A gente também tem aqui um relatório do programa de pontos. Tá, então a gente pode filtrar aqui por cliente, eu vou colocar o cliente 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos pegar desse mês aqui. Ó, então aí aqui o que a diferença desse relatório para o anterior é que esse aqui mostra o saldo, a pontuação total e a resgatada nesse período. Tá aí o saldo, né? Que é um menos o outro. Então a gente pode filtrar apenas os participantes, ao invés de mostrar o código, mostrar o CPF. Ó, então em vez de mostrar o código do cliente, mostrou o CPF do cliente. E também apenas clientes que resgataram alguma pontuação, também tem esse filtro aqui. Não sei se faltou alguma coisa. Não, é isso aí. Nesse caso ele não vai conseguir resgatar mais, né? Porque ele não tem saldo, ou você não tem pontos para resgate, então esses controles todos já existem. E aquele caso que eu comentei lá, aí vamos supor, né, nesse caso aqui, se por algum motivo ele conseguir cancelar essa venda, só que ele já fez o resgate, aí ele já vai ter feito o resgate, a gente não tem como estornar, né? Essa é uma única ressalva que tem que ter. Como a venda só pode ser cancelada até tal prazo ali, né? A ideia é que ele não resgate antes de fazer o cancelamento. Aí é um controle que o lojista precisa ter. Mas basicamente é isso daí.